Boa noite, namastê. Então, dando continuidade ao nosso trabalho com a medicina Ayurveda, na semana passada a gente falou sobre psicologia Ayurveda. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Esse é um assunto muito delicado, tem muitas variantes, muitos problemas, então, e a medicina Ayurveda tem uma abordagem bem diferente para esse assunto, né? Aqui em Portugal é interessante que a gente foi procurado, vamos fazer um trabalho por umas revistas aqui, tipo a Zen Energy, onde a gente fez um trabalho sobre psicologia Ayurveda. Depois nós tivemos outra revista que é a Reiki Yoga, práticas psicossomáticas do yoga, onde eu e a Alessandra está desenvolvendo um trabalho de falar sobre a medicina Ayurveda, que chamou muita atenção, foi exatamente na questão da psicologia, na questão de depressão, no problema que mais afeta as pessoas hoje em dia, né? E então esse trabalho ele tem que ser muito bem planejado, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem entendido, né? Na semana eu procurei uma pessoa também querendo consulta sobre depressão, sobre problemas na área, né? Vamos pegar um caso antigo que eu de um relato. Eu tinha um paciente que me procurou e ele estava assim já há uns 5 anos, né? Tomando remédios e tentando tratar, e foi tomando mais, e outros foi trocando os medicamentos, e o resultado não foi satisfatório, né? Então, ele começou a perder a vontade de viver, perder a vontade de fazer as coisas, e compartilhar com filhos, com família, e essa dose alta de medicamentos psicotrópicos foi levando danos a outros órgãos, foi apresentando problemas no fígado, problemas renais, e depois ele foi apresentando um problema mais sério, que foi um diabetes aí, que desenvolveu com todo esse processo todo. Então, esse caminho que vai hoje o tratamento moderno, na nossa visão, ele acaba não tratando a causa. A pessoa toma um medicamento, toma mais, controla pouco, tal, mas a causa não foi entendida, não foi nem pensada como equilibrar isso. E esse é o grande problema, porque um remédio vai causando mais dano, e mais dano, e a pessoa fica totalmente inerte, né? Tenho casos assim de crianças tomando antidepressivos que, por algum problema ou outro, um trauma, alguma coisa, começou a tomar antidepressivo e parou de crescer, parou de conseguir acompanhar os colegas de escola, porque o antidepressivo, se ele tivesse uma ação somente na mente, seria perfeito, mas não é assim que funciona. Ele acaba deixando todo o organismo muito lento, muito abaixo da sua capacidade. Então isso não é o caminho que a medicina Ayurveda busca, né? Então, na live passada eu falei de fazer lá o tricato, de fazer a dieta, de todo esse processo. Então a gente começa a preparar a pessoa para uma melhora do organismo, né? Quando a gente fala assim, muitas pessoas me procuram falando assim, eu estou tomando isso, antes do princípio precisa melhorar, precisa mudar, precisa tirar esse medicamento. Não é bem assim, né? A gente precisa ir gradativamente trabalhando isso, precisa melhorar o organismo, precisa melhorar toda essa parte, mas os medicamentos, a pessoa acaba tendo uma dependência desses medicamentos, e esse é o maior problema. Porque os medicamentos têm substâncias que deixam a pessoa dependente daquilo. E quando você tira, às vezes a pessoa, se não tiver um bom amparo, ela volta a ter uma crise, às vezes uma crise de pânico, ansiedade, alguma coisa assim. Então, essa parte que é a mais perigosa, você tem que dar todo o suporte. O melhor caminho, já tive uma experiência fantástica, lembro bem de uma paciente que ela chegou no consultório, né? A filha levou, deixou a minha mãe, tal, e saiu, e foi para essas coisas, e eu fiquei conversando com ela, né?
ela estava num estado de dependência, assim, que quando eu terminei a consulta, eu falei com a sua filha, tá, me emprestei, vou para casa, vou pegar um táxi e tal. E eu peguei e levei ela para casa, para você ter uma ideia de tão insegura que ela estava, fiquei preocupado com ela, porque ela estava num nível assim de não conseguia, às vezes esquecia as coisas em casa, ia fazer comida, ia fazer outras coisas, que ela pegava fogo nas panelas, então uma insegurança total. E naquele processo, a gente optou em fazer um panchakarma nela, né? Então, são as 5 ações da medicina Ayurveda de desintoxicação, né? Então, panchakarma são 5 ações. O primeiro é o Vamana, depois é o Viretna, depois é o Basti, depois é o Nasya, e se for preciso o Raktamosha, né? E a gente começou a fazer esse trabalho de panchakarma. Primeiro é o Vamana, que é o vômito terapêutico, que quando a gente trabalha na questão do Vamana, nós estamos tirando o Kapha. Kapha são que pega esta região aqui, essa região de pulmão, coração. Então, a gente está trabalhando as emoções de mágoas, emoções que acabam desequilibrando a pessoa. E esse Vamana, a gente prepara a pessoa, medica, né, faz um medicamento, e medica a pessoa e faz o procedimento, né? Depois, o segundo processo é o Viretna, né? Então, o primeiro é vômito, o segundo a gente faz um processo de Viretna, também medica a pessoa, satura os tecidos e ela faz uma purgação via diarreia. Depois, o terceiro, a gente faz o processo de Basti, que são as limpezas intestinais via sondas, né? E nessas limpezas intestinal, aí nós temos uma resposta muito grande para a questão da mente, né? Então, ali o funcionamento, assim, aí você começa a ver, normalmente pessoas que têm uma dificuldade assim, normalmente elas têm lá o intestino preso, o intestino que não funciona corretamente. Então, quando a gente fez o Basti, o resultado já foi mais expressivo. Depois a gente entrou com o trabalho de Nasya, que trata da clavícula para cima, tratando com medicamentos via nasal, e também são 7 dias de procedimento, tal. Então foi feito todo esse processo, tal. Quando terminamos, simplesmente era outra pessoa. Não tinha mais depressão, não tinha mais medo, insegurança. No meio do panchakarma, que demorou mais ou menos um mês e meio, né, me recordo, ela começou, ela estava assim, mais ou menos lá da clínica, acho que uns 5, 6 quilômetros. Ela começou a ir a pé da casa dela para a clínica para fazer os procedimentos, né? Então, isso era uma coisa que não aconteceu. Ela tinha medo de sair de casa, tinha medo, estava totalmente insegura. Então ela começou, ela emagreceu bastante, né? Acho que ela perdeu uns 7 quilos mais ou menos no processo. E depois ela voltou para a vida normal, e uma coisa que fiquei muito contente, que o sonho dela era fazer canto. Ela tinha a igreja dela que ela participava, e ela no grupo de canto, ela tinha que chegar em casa mais ou menos 11 horas da noite, que começava às 7 até às 10h30 mais ou menos, depois ela pegava o ônibus e vinha para casa, e ela começou a participar. Então, quando a gente faz um panchakarma, uma pessoa que tem uma depressão muito forte, e aquele panchakarma reverteu todo o quadro. Então, quando a gente vê uma doença dessa, pela visão da vida, não é nenhuma doença, é um estado que a pessoa se encontra. E desintoxicou, tirou tudo, tirou os excessos, limpou o organismo. Acabou o processo, acabou o problema, né? Então, panchakarma, num caso mais crônico, é o melhor caminho, né? Ou melhor, panchakarma acaba sendo um caminho para todas as patologias, né? Você desintoxica o organismo, deixa tudo funcionando, intestino funcionando, as funções de fígado, funções renais, tudo funcionando, e depois foi entrado com medicamentos de Rasayana, né? Que são medicamentos de rejuvenescimento. Então foi dado medicamentos para equilibrar toda essa região. Para a memória, a gente começou um medicamento que é um clássico da Ayurveda, é o Brahmi, que é um medicamento que ajuda a restaurar tudo isso, né? E foi dado outros, não me lembro bem as formas, mas primeiro limpa, organiza, deixa o corpo saudável, e depois você vai medicar. Entrar com medicamento em cima de um organismo todo desequilibrado
resultado é muito baixo, né? Às vezes eu vejo pessoas trabalhando até com Ayurveda tal, e começa a prescrever medicamento. Prescreve, é isso, tal. E faz consulta, volta daqui 6 meses tal. Esse não é o caminho correto da Ayurveda. Medicar. Nós temos um plano de trabalho. Então, quando a gente usa esse plano de trabalho, se todo terapeuta Ayurveda usar essas medidas, vai dar tudo certo. Primeiro, Dipanapatiana. Isso quer dizer o quê? Acender o fogo digestivo, né? Então, feito a formulazinha do tricato, foi feita a dieta, tal. Então, nós acendemos o fogo digestivo. Dipanapatiana. Segundo passo é Purva Karma. A gente entra com massagens e terapias que vão preparar, que vão soltar essas toxinas, que vão movimentar isso. Terceiro, depois a gente faz um Shodhana. Shodhana que são as ações do Panchakarma, as medidas de purgação mesmo. Né? Shodhana, purificação. Depois a gente volta, faz um Dipanapatiana, que acendeu o fogo digestivo de novo. E depois a gente entra com os medicamentos de rejuvenescimento de Rasayana. Então, este é o caminho correto. Se toda medida de tratamento, por exemplo, no processo da Ayurveda, fizer este protocolo, não tem erro. Né? Primeiro, prepara a pessoa, Dipanapatiana. Segundo, Purva Karma, que você vai começar a movimentar, preparar para uma desintoxicação profunda, que é o Shodhana. Depois acende o fogo digestivo e rejuvenesce a pessoa. Aí sim, a partir do momento que está limpo, nós temos um equilíbrio maior do organismo, aí nós vamos usar as medidas corretas. Né? Então, nesse processo, quando a gente começa a ver que a pessoa está num estado contínuo, tomando medicamentos, e não resolve o problema, está depressiva, então simplesmente não é esse caminho. O caminho, a gente precisa movimentar a pessoa, precisa dar fogo para a pessoa. Por isso que o tricato, que são as pimentas do reino, gengibre, cravo e canela, e a pimenta do reino. Então, quando entra com isso, a gente começa a botar o fogo no sistema digestivo dela. Aí a gente já começa a melhorar um pouco da lucidez, um pouco do movimento, vontade de fazer alguma coisa. Né? E a abordagem moderna acaba dando